Pessoal, nesse segundo vídeo, nós vamos do artigo 37 ao 40. Bom, eu quero deixar claro uma coisa aqui para vocês. Eu tô pegando os vídeos de onde eu parei, o estudo e a análise, e tô destrinchando aqui em cada vídeo que eu faço. Depois depois que eu terminar a leitura da Lei de Licitações e contratos todinha com vocês, aí eu vou voltar pro início dos, dos artigos, tá? Incluindo o estudo específico do artigo 6º, que vai falar das definições. É um artigo muito importante, né, que cai em provas, e aí eu vou retornar ao início. Então, eu tô começando basicamente ali quase da metade dos artigos para finalizar e depois reiniciar, ok? Eu vou fazer dessa forma, porque se eu voltar para começar desde o começo e dar continuidade, vai ser pior para mim, vai me gerar mais atraso. Então, vocês vão começando a partir dos critérios de julgamento, vamos até o final e depois vamos para o início, ok? Né, como eu tô começando um pouco tarde, a, a gravação do estudo de cada um desses artigos, então eu vou começar a partir de onde eu parei. Então vamos lá, artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacidade e da experiência do licitante. Então, nós vamos verificar a capacidade e a experiência do licitante em qual critério de julgamento? Melhor técnica ou técnica e preço? E a capacitação e a experiência são comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos e serviços previamente realizados. Tranquilo até aqui? Então, a comprovação é feita por meio de atestados. Esses atestados podem ser de obras, produtos ou serviços previamente realizados por eles. Então, vamos lá. No critério de julgamento, melhor técnica e técnica ou preço. O que são aferidos? São aferidos a capacidade do licitante, né? E a experiência dele. E como é que eu vou aferir essa capacidade e essa experiência? Através de atestados de obras, serviços ou produtos. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa, se falar quantitativa está errado, por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos no edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto. Então, o conhecimento do objeto é levado em consideração. A metodologia e o programa de trabalho também. A qualificação das equipes técnicas também é levada em consideração. E a relação dos produtos que serão entregues. Então, outra coisa, né, que deve ter no critério melhor técnica ou preço são as atribuições de notas para quesitos de natureza qualitativa. Designada por banca para esse fim. Então, a banca vai determinar esses quesitos, né? Então, os quesitos, eles são determinados por uma banca que será contratada, ok? Lembrando que os quesitos, eles são de qualidade, qualitativos. E aí será considerada demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho,
a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos a serem entregues. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores, aferidas por documentos comprobatórios, né? E em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, o critério, né, de julgamento, melhor técnica ou técnica e preço, leva em consideração a atribuição de notas em relação ao desempenho dos licitantes. E esse desempenho é aferido como, né? Através das contratações anteriores e através do registro cadastral unificado. O registro cadastral unificado, ele fica no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? PNCP. Ok. A banca que vai aferir a nota do desempenho dos licitantes terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de... Então, essa banca pode ter 4 membros? Pode. Pode ter 5 membros? Pode. Mas no mínimo 3. Então, a banca, né, que vai aferir o desempenho, né? O desempenho dos licitantes. Lembra, gente, que os licitantes é a parte contratada dentro do contrato de licitação, ok? Então, a banca que vai aferir o desempenho dos licitantes, ela é composta de, no mínimo, 3 membros. E aí, esses membros podem ser servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública, podem ser profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que os seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados. Então, nós podemos ter uma banca composta de servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública ou profissionais, né, que tenham conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos. Ressalvados casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$300 mil, o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Sempre lembrar, tá? Essa valoração de 70% é para a proposta técnica. Então, a gente sabe, né, que serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em regra, a gente aplica a inexigibilidade de licitação. Só que vai ter casos em que a licitação vai ocorrer mesmo, né, se tratando de serviços de natureza predominantemente intelectual, ok? E aí, se essa contratação ela ultrapassar o valor de R$300 mil, o julgamento vai ser de melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica,
ok? Então, coloque assim, observação. Nos casos em que houver licitação para serviços de natureza predominantemente intelectual, cujo valor supere, grave esse valor, R$ 300.000, o critério de julgamento vai ser melhor técnica ou então técnica e preço. Técnica e preço com valoração, na proporção de 70% da valoração da proposta técnica. Então, técnica e preço na proporção de 70% da valoração da proposta técnica, ok? Artigo 38. No julgamento por melhor proposta ou por no julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Então, se a gente adotar, o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço, a pontuação devida à capacitação técnica profissional vai exigir a participação direta e pessoal do profissional correspondente, ok? Então, o profissional que vai fazer a execução desse trabalho, ele precisa participar direta e pessoalmente da contratação, havendo critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço. Artigo 39. Só um instante, tá, gente? Então, assim, melhor técnica ou técnica e preço, havendo a aferição da capacitação, técnico, profissional. Esse profissional, ele precisa se apresentar diretamente, quer dizer, esse profissional precisa precisa participar pessoalmente e diretamente, na contratação. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração do contrato de eficiência. Aqui vocês têm que tomar cuidado com o advérbio que é utilizado. O advérbio utilizado no caso dos contratos de eficiência é que o critério de julgamento vai ser utilizado, vai ser o de maior retorno econômico e é exclusivamente
utilizado esse critério para os contratos de eficiência, ok? Considerará a maior economia para a administração. Então, como a gente diz, né, maior retorno econômico. O que é esse maior retorno econômico? É a maior economia que vai ser concedida à administração. E a remuneração deverá ser fixada em percentual, que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, dentro do contrato de eficiência, é fixada uma remuneração. A fixação dessa remuneração é em percentual e vai incidir de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato, ok? Então, nos contratos de eficiência, são usados exclusivamente os critérios de julgamento maior retorno econômico. E o que significa o maior retorno econômico? Significa uma maior economia para a administração pública, certo? Vai exigir do profissional? Não, peraí. A remuneração. Lembrando, né, que nesses contratos, a remuneração deverá ser fixada, né, fixada em percentual, que vai incidir de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento maior retorno econômico, os licitantes apresentarão. Então os licitantes eles vão apresentar proposta de trabalho que deve contemplar as obras, os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem e ao serviço e em unidade monetária. E é isso. Então, vamos lá. Então, no caso do maior retorno econômico, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma proposta de trabalho. Isso você já pode anotar também, observação. Nas licitações que adotem o maior retorno econômico, eu preciso ter proposta de trabalho. E nessa proposta de trabalho, eu vou ter obras, serviços ou bens, com os prazos de realização ou fornecimento, né? Então, obras, serviços ou bens, com os prazos de realização ou fornecimento. E eu também vou ter a economia que se pretende gerar, né? Que se pretende gerar. E essa economia, ela é expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Então, essa economia, ela é expressa em unidade monetária. Também eu vou ter no maior retorno econômico proposta de preço. Eu tenho a proposta de trabalho e vou ter a proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período. Então, a proposta de preço nada mais é que o percentual da
economia que se pretende gerar durante determinado período. E esse percentual da economia, ele é expresso em unidade monetária. Tranquilo até aqui? Tá, e aí esse percentual da economia é o que se pretende gerar em determinado período, expresso em unidade monetária. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Lembrando o seguinte, tá, gente? Que no critério de julgamento maior retorno econômico, nós temos uma remuneração. E essa remuneração, ela é dada a partir do percentual aferido com a economia que a administração pública vai ter a partir da execução desse contrato, certo? Então, o edital de licitação, que tem como critério de julgamento o maior retorno econômico, deve prever parâmetros objetivos, sempre os parâmetros são objetivos, de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de uma base de cálculo, né? Ou seja, essa economia, né, medida em percentual, será a base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Então, vamos anotar isso aqui, né? O percentual de economia gerado num contrato que envolva maior retorno econômico serve como base de cálculo para a remuneração devida ao contratado ou ao licitante. Não, ao contratado, por quê? O licitante é aquele que participa da licitação. Depois que o licitante é escolhido, aí ele vai ser contratado para executar o contrato, ok? Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Então, o que a gente precisa saber? O retorno econômico é o quê? Anote isso, o retorno econômico dentro do critério de julgamento maior economia, o retorno econômico é o resultado da economia que se pretende gerar com a execução, né, resultado da economia resultante da proposta de trabalho deduzida da proposta de preço. Esse é o retorno econômico, é o resultado da economia resultante da proposta de trabalho deduzido da proposta de preço. Retorno econômico, resultado da economia. Tá certo? Sempre gravar isso. O retorno econômico é o resultado da economia. Para efeito de julgamento da proposta,
Não, já falamos sobre isso. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Então, a gente tem ali uma meta, né, um percentual de economia a ser atingido naquele contrato que prevê como critério de julgamento o maior retorno econômico. Então, no caso de não haver essa economia no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a economia obtida será descontada da remuneração do contratado. Então, isso é muito importante no caso de não se atingir a economia pretendida. O que acontece? A economia pretendida será reduzida, na verdade, né? Reduzida? Ela será reduzida, vamos botar assim, reduzida da economia gerada. Então, a gente tinha ali uma meta a atingir, né, de economia, e a economia atingida. Você vai fazer um cálculo de diferença da economia pretendida da economia gerada. Essa diferença será descontada na remuneração do contratado, né? Então, a diferença será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença entre a economia contratada e a obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, esse contrato sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Então, vamos dizer que a diferença, né, entre a economia pretendida e a economia gerada foi superior ao que se estava esperando, você vai aplicar outras sanções cabíveis, né? Então, havendo, né, a diferença, né? A subtração entre a economia pretendida da economia gerada, se for superior ao previsto, caberá a aplicação de sanções. Bom, pessoal, encerramos aqui a leitura dos artigos 33 até o 39, tá certo? E amanhã, eu creio que amanhã, não sei se ainda hoje, tá? Mas se não for hoje, até amanhã, nós vamos começar a leitura do artigo 40, que vai falar das compras dentro do contrato de licitação. Então, não percam, porque essa matéria é muito importante. Um abraço!